Olá a todos e a todos. Este é o nosso curso de Sociologia aplicada ao Direito e na aula de hoje nós vamos estudar o pensamento de Émile Durkheim e como ele é um autor influente na moderna sociologia jurídica. Essa é a primeira parte da nossa aula, eu dividi em duas para ela ficar mais fácil de ser acessada, né? E nós vamos usar a estratégia de começar a pensar no Durkheim como um autor em separado, influente na sociologia jurídica. Aqui no nosso manual da Ana Lúcia Sabadell, nós encontramos referências ao trabalho de Émile Durkheim no ponto 2.2.3.4, né? No segundo capítulo do livro, e também na lição 4, que se chama Conflitos, Integrações e Mudanças Sociais, papel das normas jurídicas. Então a gente vai ver agora, nesta aula, como que as normas jurídicas e a mudança social se relacionam para Emílio Durkheim. Ele também é um bom autor para a gente fazer uma introdução à sociologia jurídica moderna, já que nas últimas aulas a gente viu pensadores clássicos, né, em sua maior parte. Então, o Durkheim, ele é um pensador moderno, né? Ele trabalha até o início do século XX e ele está num momento de formação da sociologia como um campo específico. Como a gente discutiu já em aula, a sociologia como um campo específico de consideração sobre o direito é relevante para que exista uma possibilidade, né, de pensamento crítico sobre como o direito é realizado, que não esteja submetida às próprias regras do campo jurídico. A gente sabe que no campo jurídico existe toda uma hierarquia, né? Quem pode fazer a lei, quem não pode, quem decide o julgamento, quem não decide, a hierarquia dos tribunais. Para fazer uma consideração sobre como o direito está funcionando, as pessoas que estão atribuídas destas hierarquias, ou então o advogado representando seus constituintes, o promotor de justiça, utilizando sua função no sentido que a lei indica, né, de processar os crimes, os operadores do direito, portanto, estão imbuídos de suas funções práticas. Eles não são as pessoas mais adequadas para fazer a crítica sobre como o direito está funcionando, sobre se as práticas adotadas são as mais ou menos eficientes. Para fazer essa avaliação externa do direito, a gente conta então com a sociologia como um campo específico, diferente do direito e que está então interessada não em produzir direito, mas em avaliar o direito que é produzido na sociedade. Durkheim é então o autor que fundamenta as bases para que isso seja possível. E ele parte de uma influência inicial positivista, né, em relação a Auguste Comte. A visão dele é uma visão evolucionista. Isso indica, pessoal, que ele tinha um interesse e uma ideia, né, de que a sociedade estava em transformação progressiva, em direção a uma situação melhor. A gente vê pela morte dele que é perto, né, durante a Primeira Guerra Mundial, é antes da Segunda Guerra Mundial. Né, esse é um momento de grandes expectativas em relação à modernidade. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a noção de que nem sempre as sociedades evoluem de maneira progressiva para frente, né? Que podem haver retrocessos. Mas Durkheim então apostava numa tendência evolutiva da sociedade e ele imaginava que essa evolução seria feita em especial com a atuação do Estado como uma instância organizadora da sociedade. As preocupações iniciais de Durkheim são as mais profundas que a gente pode imaginar para um pensador no campo da sociologia. Ele quer saber como que os indivíduos formam uma sociedade. O que é uma sociedade?
A gente pode fazer essa pergunta se referindo à ideia de consenso. O que faz as pessoas concordarem, muitas vezes de maneira automática, com as normas sociais? A gente vai estudar nessa aula, né, a ideia do fato social para Durkheim. E a gente vai compreender o que é este fato social para ele. O fato social, ele demonstra que existe uma regularidade, uma concordância muito difundida sobre como a sociedade deve funcionar entre seus membros. Ele quer investigar de onde vem essa concordância, esse consenso em relação às normas da sociedade. E ele imagina que para isso é necessário aplicar uma metodologia científica. Mas é interessante notar que para ele se trata de descobrir qual é essa metodologia científica. Ela não foi ainda inventada. Durkheim imagina que ele é a pessoa que vai desenvolver a metodologia científica da ciência social, trazendo então rigor empírico para a análise da sociedade. E a forma, né, o resultado dessa análise empírica é o que a gente chama de uma lei sociológica. O que é uma lei sociológica? Isso aqui é um conceito que já vem também de Montesquieu, por exemplo, né? Mas que tem o sentido de ser uma lei que tem uma validade estatística. A gente pensa nas leis da física, na lei da ciência natural. Essas leis era tido, né, como tendo uma validade absoluta. Mantidas as mesmas condições, as leis da física se aplicam em qualquer momento. Já as leis sociológicas, elas, como elas lidam com o livre-arbítrio das pessoas, e as pessoas às vezes tomam atitudes que nem sempre são coerentes do ponto de vista de um observador externo, elas inventam, elas fazem coisas que nunca antes foram feitas, desenvolvem soluções novas para problemas antigos. Não existe, portanto, uma lei que seja possível dizer sobre a organização da sociedade e como as pessoas vão agir em todas as situações. Então, são leis com validade estatística. Isso quer dizer, sempre tem um erro. É uma lei que pode ser válida em 99 dos casos, 90% dos casos, mas sempre existe uma margem na qual essa lei sociológica, essa explicação da realidade sobre por que as pessoas agem de tal forma, não se aplica. Essa então é a ideia de uma lei com validade sociológica. Qual que é então a premissa de Durkheim nesse livro que ele chama Regras do Método Sociológico? Ele diz: os fenômenos sociais são coisas e devem ser tratados como coisas. Ele está querendo aqui dizer para nós que os fatos, né, os fenômenos da sociedade, as relações que as pessoas criam umas com as outras, não deve ser estudado como algo abstrato, como algo que tenha uma origem divina, algo que está fora da humanidade, mas deve ser estudado como pode ser estudado os fenômenos, as coisas da ciência natural, como os minérios, né, as espécies. Ele imagina que os fenômenos sociais são um dado, né, é um dado de conhecimento que se apresenta ao sociólogo e deve ser trabalhado de maneira científica. Esse fenômeno social, por Durkheim, ele não é um comportamento individual ou psicológico. Ele quer dizer o seguinte, que se todos os comportamentos humanos fossem puramente individuais e psicológicos, no sentido de inentes à nossa própria imaginação, existiria uma grande diversidade de comportamentos. No entanto, via de regra, embora preservado o livre-arbítrio das pessoas, elas, na mesma situação, tendem a se comportar de maneira semelhante, em 99% dos casos. Ele chama isso, né, de um fenômeno social, identificado por sua constância e por sua regularidade. Essa visão sobre o que é um fato social, ela se diferencia em relação a Comte ou Spencer, por exemplo, porque eles viam os fenômenos sociais como sendo
naturais, né? Durkheim vai dizer, não, os fenômenos da sociedade, ou seja, como as pessoas se relacionam umas com as outras, não vêm da natureza humana. Não é como se comportam os animais, enfim. Claro, nas coisas instintivas, bom, pode ser. Mas na forma como a sociedade se organiza, como elas produzem suas regras, como elas se governam, esse tipo de fenômeno social complexo não tem como explicar ele recorrendo a explicações do tipo naturalista. Ah, é por causa dos instintos, é por causa da natureza, né, gregária do ser humano. Bom, a mesma natureza gregária do ser humano deu origem a sociedades tão diferentes como as tribos primitivas e o moderno Estado, né, nação. Então, Durkheim vai dizer que as regras da sociedade, como as pessoas se organizam, devem ser estudadas, isso sim, como fenômenos sociais e não como fatos da natureza, fenômenos naturais. O que é o fato social para Emile Durkheim? É esse conceito que ele está investigando. Ele vai dizer: fato social é todo modo de fazer que pode exercer uma coerção exterior sobre o indivíduo e possui uma existência própria, independente de sua manifestação individual. Então, Durkheim chama de fato social os modos de fazer. O que são esses modos de fazer? São os mais variados. O comportamento que um ser humano tem no seu dia a dia, o modo como ele se relaciona com sua família, com o sistema produtivo, com as leis, com o Estado. Esses modos de fazer, que ele diz como fato social, ele possui uma coerção exterior. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a sociedade espera do indivíduo que ele se comporte de uma determinada maneira e que aqueles indivíduos que não se comportam dessa determinada maneira sofrem uma coerção exterior. Olha que nesse momento Durkheim não diferencia esta coerção exterior de coerção estatal, legal, e social, cultural, ética. A gente analisou nos primeiros encontros nossos a diferença entre as regras formais e as regras informais. A gente já está preparado para ver como as regras informais, culturais, morais, elas não só existem, não só podem ser estudadas como algo autônomo, como elas exercem essa coerção que Durkheim fala. A pessoa que desvia da regra ética de uma sociedade, da regra cultural, ela vai sofrer pressões dos seus conhecidos, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, para adaptar o seu comportamento à regra atual. Se se trata de uma coerção estatal, a gente vai ver isso na decorrência da aula, a coerção é feita daí de maneira técnica por um órgão à parte. Mas seja como for a forma da coerção, a implicação disso é a existência própria desta regra como forma de manifestação de manifestações individuais. Isso significa o quê? Que não depende do indivíduo agir de maneira como está dito, está regulamentado pela coerção exterior. Claro, no limite, depende do indivíduo. Mas a pressão exterior é tão forte que o fato social é uma regularidade que independe da manifestação individual. Ela é frequente, ela é comum. Nós vamos ver alguns exemplos no decorrer da aula e também no exercício que a gente vai ler, e assim a ideia de fato social vai ficar bem clara para todos nós. Olhem que interessante esta implicação do pensamento de Émile Durkheim.
Ele afirma que o indivíduo nasce da sociedade e não a sociedade dos indivíduos. O que ele quer dizer com isso? Veja só, como ele pensa que os fatos sociais são ordenados a partir do comportamento agregado de muitos indivíduos que se controlam mutuamente, coagindo externamente o comportamento que cada pessoa tem, a própria consideração de um ser humano como um indivíduo particular é decorrente da forma como a sociedade específica reconhece a existência de seus membros. Uma determinada sociedade que não reconhece a individualidade de um ser humano pode não identificar no ser humano o indivíduo, por exemplo. Portanto, até mesmo essa unidade que a gente chama de indivíduo, de pessoa, ela é formada, identificada socialmente. Isso é interessante, não é? Para pensar a amplitude do pensamento de Émile Durkheim. Vamos analisar agora a ideia da divisão do trabalho social. Esse é o conceito importante de Émile Durkheim porque está relacionado com a forma de vigência do direito nas diferentes sociedades. O que Durkheim imagina? Durkheim imagina uma linha do tempo, uma linha de evolução entre as sociedades mais primitivas e as sociedades mais desenvolvidas. E ele vai reparar, vai identificar nessas duas sociedades diferentes modalidades de solidariedade. No extremo desta linha, no ponto mais atrasado, ele vai identificar a solidariedade mecânica. E, no ponto mais avançado dessa progressão, a solidariedade orgânica. O que ele identifica como solidariedade mecânica? Aqui, a referência é como se fosse uma máquina, um relógio, em que cada pecinha tem um lugar bem identificado dentro do trabalho, dentro do mecanismo, em como ele funciona. Na solidariedade mecânica, Durkheim compreende a existência de um princípio de semelhança, ou seja, os indivíduos dessa sociedade devem estar semelhantes uns aos outros, devem estar adaptados a uma mesma função, devem possuir os mesmos sentimentos e os mesmos valores. Esta seria, para Durkheim, a sociedade mais atrasada. Nas sociedades com maior progressão, mais desenvolvidas, Durkheim imagina um tipo de solidariedade que chama orgânica. Essa solidariedade não seria mecânica, a referência dela é biológica, seria por diferenciação. Aqui, os indivíduos, os componentes da sociedade, já não mais se identificam por semelhança, por terem o mesmo funcionamento, mas por terem diferentes atividades, por terem diferentes aspectos, por funcionarem de maneira diferente, embora ainda assim conectada. A referência para o Durkheim, ao chamar essa sociedade orgânica, é um corpo, né? Um corpo humano, onde cada órgão, né, embora muito diferente, com funcionamento muito diferente, consistências diferentes, contribui de maneira sistêmica para o funcionamento do todo. Na solidariedade orgânica, então, a dependência ocorre de cada parte em relação às suas funções. Cada parte é importante por causa da diferente função que ela exerce para o todo, para a sociedade. Ela não depende, portanto, de uma identidade de sentimentos e valores. Vamos ver este quadro, pessoal, que faz uma síntese entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, enquanto a gente começa já
a estudar o que, para Durkheim, é um ato antissocial ou um crime. O que é o ato antissocial para Durkheim? O fato social é a regularidade, é aquele comportamento que nós geralmente temos. Durkheim aqui não faz uma diferenciação jurídica entre ato antissocial e crime. Para Durkheim, os crimes são os atos sociais reconhecidos assim pelo direito. No entanto, o fundamento desse ato antissocial crime é, para Durkheim, o mesmo daquele de um ato social que não constitui necessariamente um crime, mas um comportamento que não é bem aceito pela sociedade. A forma como a sociedade lida com esse ato social, esse ato antissocial ou esse crime é um dos elementos de diferenciação entre as sociedades mecânicas e as sociedades orgânicas. Nas sociedades na qual é vigente a solidariedade mecânica, o ato antissocial, o ato divergente, impacta na essência da sociedade. O que isso significa? Como na sociedade, segundo Durkheim, mais primitiva, o elo entre os indivíduos é a semelhança, é se comportar de maneira igual, é manter a homogeneidade, qualquer tipo de comportamento que desvie desse ideal de semelhança é visto como uma afronta para a própria existência da sociedade. Portanto, qualquer tipo de ato antissocial, seja ele menos ou mais grave, é visto como uma afronta para a existência da própria sociedade. Isso diferencia o que para Durkheim é a visão mais desenvolvida da sociedade, que funciona por meio de solidariedade orgânica. Nesse tipo de sociedade, o ato antissocial não é visto mais como uma afronta à própria sociedade. É visto como simples desvio em função do prejuízo da vítima. Então, o que antes, mesmo em casos pouco importantes, era visto como extremamente grave, nas sociedades que Durkheim vê como mais desenvolvidas, passa a ser analisado do ponto de vista do prejuízo que a vítima deste ato antissocial ou desse crime sofreu. Como é a reação das diferentes sociedades ao ato antissocial? Na solidariedade mecânica, a reação é defensiva. Justamente porque o ato é visto como uma ofensa à própria existência da sociedade, a reação da sociedade visa reconstruir a homogeneidade. Portanto, é uma ação de exclusão, de correção do ato antissocial pelo que ele representa. Já na sociedade, na solidariedade orgânica, que Durkheim percebe como a sociedade mais desenvolvida, a reação já não diz respeito a uma defesa da sociedade, mas sim a uma restituição do prejuízo e de restabelecimento da condição anterior ao ato antissocial. Aqui não se trata mais de proteger algum valor da sociedade, mas se trata de restituir o eventual dano que o ato antissocial provocou. Ainda falando da reação ao ato antissocial, nas sociedades que funcionam por meio da solidariedade mecânica, existe emocionalidade, uma reação emocional, reflexo do que Durkheim chama de uma consciência coletiva. Ele imagina que nessas sociedades nas quais existem pouca especialização, a reação
contra o ato desviante da norma social é violenta, é apaixonada. Não possui um período de intermediação, uma avaliação do que significou esse ato em termos de prejuízo. Então a reação de cá imagina é sempre emocional, ou seja, irrefletida. Já na solidariedade orgânica, Durkheim imagina uma reação intermediada por regras. Aqui ele está usando como paradigma a sociedade moderna, com um sistema judiciário próprio para julgar e avaliar de que maneira um ato antissocial prejudicou ou não alguém. A diferença aqui em relação à sociedade mecânica não é apenas do ponto de vista da existência de regras para identificar o que seria um ato social tão grave ao ponto de ser um crime, mas também para manter uma certa distância deste comportamento, para tomar tempo para reflexão. Não são as pessoas implicadas nesse ato antissocial que vão julgar o agente, mas são pessoas especialmente dedicadas a esta função. A punição contra o ato antissocial na solidariedade mecânica, ela não tem outra função além da punição e da restituição da homogeneidade entre os indivíduos que comportam aquela sociedade. Já na solidariedade orgânica, não existe o sentido da punição, embora ele possa estar presente, mas existe a pretensão de reformar o comportamento ofensor, ou seja, de fazer aquele comportamento ofensor ser corrigido. Ainda em relação à punição, na solidariedade mecânica, Durkheim encontra valores como a crueldade. Isso significa que a punição, até mesmo por ser reação emocional, ela não tem uma proporcionalidade em relação ao fato que ofende. Como o bem tutelado, lesado por qualquer ato antissocial em uma sociedade mecânica é a própria existência da sociedade, não existe uma proporcionalidade capaz de dar conta de atos antissociais menos ou mais graves. Todos eles podem ser considerados igualmente graves, segundo Durkheim. Já nas sociedades vigentes com solidariedade orgânica, passa a valer um princípio de proporcionalidade da pena em relação à ofensa. Isso significa, como consequência do judiciário independente e da existência de regras, a aplicação de penas proporcionais à gravidade do ato antissocial e também a exclusão de possibilidade de punições cruéis, que sejam desproporcionais ou que ofendam os valores civilizados da sociedade que Durkheim interpreta como a mais desenvolvida, uma sociedade organizada por meio da solidariedade orgânica. Aqui a gente começa a estudar uma ideia ligada à criminologia. Ao longo do curso, vocês vão ter as cadeiras de direito penal e também a cadeira de criminologia, no qual vocês vão avançar nesses conteúdos. Aqui a gente faz essa abordagem da criminologia na medida em que ela é importante para compreender a visão da sociologia jurídica frente ao direito. Qual que é a contribuição importante de Durkheim para a compreensão sociológica do direito, em especial do direito penal?
Antes de Durkheim, existia uma ideia de que os crimes eram cometidos em razão da natureza, do clima ou das condições econômicas de determinados indivíduos. A gente tem, por exemplo, né, vocês possivelmente já viram isso, ou se não, vão estudar certamente, as ideias do Lombroso, né, de que determinados fenótipos humanos eram mais provável que eles cometessem determinados tipos de crime, etc. Essas ideias estapafúrdias, elas foram abandonadas pela moderna criminologia e Durkheim está na origem, né, importante como um dos pensadores que afastaram esse tipo de pensamento. Para Durkheim, os crimes são fatos normais resultantes da interação social. Falando assim, isso pode nos nos fazer estranhar. Como assim crimes são fatos normais? O que ele está dizendo aqui é que em toda sociedade vão existir crimes, assim como existem pessoas que não cumprem todas as normas sociais. Nenhuma sociedade pode imaginar eliminar todos os crimes. Claro que, do ponto de vista jurídico, nossa intenção é que os crimes sejam eliminados. Do ponto de vista legal, não faria sentido fazer uma lei penal dizendo que vão ser admitidas certa porcentagem de crimes em uma sociedade. Evidentemente não. Não existe crime normal do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista sociológico, a ideia de que, por exemplo, todos os assassinatos vão ser eliminados de uma determinada sociedade, ninguém mais vai cometer um assassinato, ela simplesmente não é crível. Então, o assassinato, o crime, embora eticamente reprovável, embora juridicamente tipificado e, portanto, punível, do ponto de vista social, deve-se tomar em consideração a sua existência real e sua possível manutenção, independentemente de que tipo de norma vai ser, uh, vai ser, vai ser promulgada. Claro que as normas podem incentivar ou desincentivar o crime, mas nenhuma norma é capaz de eliminar 100% dos crimes. Portanto, para Durkheim, os crimes eles não são esdrúxulos. O que isso significa? Toda sociedade vai ter crimes. O que a gente deve fazer é investigar quais sociedades têm quais crimes. O que seria então uma circunstância patológica? Se a existência de crimes é normal, o que é anormal? Anormal é uma sociedade que possui um desvio na frequência da normalidade. Por exemplo, se a gente tem, como temos de fato no Brasil, uma taxa de homicídios muito maior do que em países como a Argentina, o Uruguai, o Chile, o que explica essa diferença no número de assassinatos, de homicídios no Brasil em relação aos seus países vizinhos? O que Durkheim quer dizer para nós aqui é o seguinte: patológico é uma frequência desproporcional, porque em toda sociedade existirão crimes de diferentes espécies. O que deve ser explicado, portanto, não é simplesmente a existência ou não de crimes. O que deve ser analisado é o que condições em uma sociedade faz determinado crime ser mais frequente ou menos, menos, menos proibido, vamos dizer assim, né? O que faz uma sociedade ser menos radicalmente contra determinados crimes? O que faz em uma sociedade um crime, por exemplo, como homicídio, ser mais possível, ocorrer com mais frequência do que em outras sociedades? No fim, o que Durkheim está nos dizendo é que o crime
expressa uma independência individual frente às normas. E essa independência, tendo em vista a própria natureza do livre-arbítrio, ela não vai ser eliminada. O que devemos fazer é estudar as condições e a variação em sua existência. Aqui, Durkheim nos informa que o crime pode ser funcional para a evolução das sociedades. Isso começa a ficar estranho, né? Mas vamos pensar naquelas sociedades que Durkheim identifica como mecânicas. Segundo Durkheim, foi exatamente a possibilidade desse desvio da existência de condutas antissociais para essas sociedades que promove o desenvolvimento da sociedade e a evolução do direito no sentido de parar de considerar como crimes ou desvios certas práticas que não têm um potencial ofensivo que justifique sua tipificação como um crime. Existem aqui vários exemplos desse tipo de situação, exemplos no qual nós nos vemos perguntando por que isso pode ser crime. Um exemplo é a crítica em regimes políticos autoritários. Claro que o regime político autoritário vai considerar como crime qualquer tipo de crítica que a oposição faz para seu regime. Essa oposição, no entanto, as críticas ao regime, embora possam ser ilegais, elas são funcionais para fazer este regime autoritário se tornar mais democrático. Outro exemplo são as relações, os casamentos interraciais, por exemplo, nos Estados Unidos, que foram considerados crimes. Evidentemente que as pessoas que tomavam relações, que faziam casamentos interraciais, elas promoveram uma evolução da sociedade até a eliminação dessa ideia de que as relações interraciais pudessem ser algo como crime. Existe também a situação da bigamia, que foi tipificada no Código Penal brasileiro e cuja evolução levou à possibilidade do divórcio. Se nunca ou tivesse havido pessoas casadas que passaram a manter relações matrimoniais, como se fosse, com outras pessoas depois dos seus primeiros casamentos, a sociedade não teria desenvolvido uma ferramenta jurídica como o divórcio. Portanto, a bigamia, nesse caso, embora tipificada no Código Penal como um crime, a sua frequência, ela levou ao desenvolvimento de uma ferramenta jurídica como o divórcio que a autorizou. Vamos estudar agora um caso recente que vai deixar certamente todos bastante chocados. As sauditas são restritas a fazerem diversas coisas que em outros países é normal para o gênero feminino, como por exemplo dirigir. Enquanto a proibição não acaba, muitas mulheres têm se arriscado e aventurado em gravar vídeos onde elas aparecem conduzindo veículos. As imagens divulgadas na internet agregaram ainda mais na campanha que pede o fim desta restrição. Para isso, um ato foi criado para o próximo dia 26 de outubro, onde ativistas pedem que estas condutoras saiam às ruas neste dia como forma de protesto. Um dos vídeos em questão mostra uma mulher conduzindo seu veículo por uma rua na Arábia Saudita. Durante a gravação, ela revela que não é a primeira vez que conduz seu carro. Ela quase sempre leva e busca sua filha na escola. E diz nunca ter sido repreendida. E mais, ressalta que vai continuar dirigindo. مدرسة بنتي في نفس الحارة كذا مرة رحت أخذت بنتي ورحت
Em setembro, um líder religioso alegou que a condução põe em risco os ovários das mulheres, além de poder levar, em caso de gravidez, as crianças com deficiências. No sábado, os ativistas da campanha esperam que todas as sauditas com cartas de habilitação se sentem ao volante. Continuem conectados e acompanhem mais vídeo notícias durante toda a nossa programação. Evidentemente, não existe justificação, racional para proibir as mulheres de dirigir. Então, a gente viu essa situação recente num país autoritário, a Arábia Saudita, como que, ao infringir a lei, as mulheres levaram as autoridades a refletir sobre uma prática esdrúxula. A gente tem aqui a notícia depois de que houve alteração legal para permiti-las. A gente pode imaginar vários exemplos desse tipo de situação. Existe um outro que eu tenho certeza que vai deixar todos bastante chocados também. Vamos pensar no exemplo do futebol feminino. Num passado até bem recente, mais exatamente há 40 anos, o futebol no Brasil ainda era considerado por decreto uma prática inapropriada para mulheres. Aqui também existe um caso de uma lei, no caso decreto, esse decreto era da época do Vargas, e durou até a década de 70, quase 80, é uma situação inadmissível. Vocês podem depois ver os vídeos que estão indicados aqui, para verem como isso pode ser considerado algo juridicamente aceitável. Então, nesses casos, e muitos outros que nós podemos pensar, a prática antissocial, ela serve para a evolução da sociedade, no sentido que Durkheim identifica como desenvolvimento de uma sociedade mecânica para uma sociedade orgânica. Faça um exercício de pensar em outros fatos sociais que desviam do comportamento normalmente aceitável e que, no entanto, não apenas não é socialmente coagido, já é admitido em determinados momentos da sociedade, como também possam ter já discussão sobre inovação. Por quê? Os fatos sociais que podem ser considerados crimes, que podem ser considerados juridicamente como crimes, atos antissociais, que começam a ser admitidos em parte da sociedade, que justificam a discussão e sua crítica, podem levar a inovações legais, legislativas, se não pela própria jurisprudência. Essa então foi a nossa primeira aula, e em seguida vamos ter o segundo encontro ainda sobre Durkheim.